Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Botequim GP Kart. A partir de agora vou começar a gravar vídeos nesse canal também para falar da Copa Botequim GP, para falar de kart, para analisar lances aí que vocês mandam para mim do Kart Rental. Então sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro vídeo. A ideia é fazer sempre neste canal aqui, todas as quintas-feiras, fazer um vídeo respondendo perguntas, tirando dúvidas, falando mais sobre dúvidas aí sobre o campeonato, regulamento e tudo mais, e a gente vai trocando essa ideia aqui com vocês. Primeiramente quero agradecer aqui aos patrocinadores da Copa Botequim GP, a High Consórcio Toyota, Comprão Coque Atacadista, Line Winners Troféus, Livens Empreendimentos, Pousada Pedra da Ilha, TK Vistorias, Tomasi Advogados e o IA Tira Multa. Muito obrigado aí pela parceria nessa temporada de 2025. Copa Botequim GP que começou já em 2025, nós tivemos 2 etapas e a principal novidade desse ano foi realmente a mudança do formato, que confesso que foi um pouco assim, foi uma decisão que foi pensada e foi um pouco difícil de ser tomada. A gente vinha lá desde 2022 com o formato, né, de correr 2 baterias para começar, né? Antes disso, né, antes de 2022, a Copa Botequim GP sempre tinha um formato de uma tomada de tempo de 5 minutos e 15 minutos de corrida. Isso foi até 2021, né, uma bateria só. Depois de 2022 a gente mudou o formato para esse formato de 2 baterias de 15 minutos sem tomada de tempo e com a final sprint, então ficou 22, 23 e 24 com esse formato, mas em 2024 a gente teve um ano assim que foi um ano bom, mas foi um ano assim um pouco difícil, né? Porque a gente não teve tantos pilotos assim quanto a gente esperava, e a questão de final sprint, né? Ou seja, que era uma cortesia que a gente dava ali para os pilotos que chegavam no pódio ali nas suas baterias, isso acabava gerando um custo, e com a forma que foi o ano passado, ele acabava não se pagando. Fora isso, né, a gente tem de 2023 para cá, tivemos muitos campeonatos novos de kart surgindo, e fora os antigos que já existiam até antes do Botequim GP, e todos eles, ou a maioria deles, eles seguem esse mesmo formato de 2 baterias de 15 minutos. Alguns com grid invertido, alguns com tomada de tempo em todas as baterias, mas sempre, né, com esse formato de 2 baterias de 15 minutos. E quando eu comecei com essa ideia, né, de fazer competições individuais, então foi em 2020 ou 2021 que eu fiz um primeiro Endurance, um evento extra ali de 30 minutos, depois fiz um de 45 minutos, e aí comecei a fazer o desafio 90 minutos, e aí eu coloquei em 2022, na última etapa de 2022, eu fiz a última etapa, foi nesse formato de mini Endurance. Aí em 2023 também eu fiz uma etapa, eu acho que acho que não me lembro se foi a última também, mas enfim, foi também uma etapa. Em 2024 eu coloquei 3 etapas dessa forma, e em 2025 eu falei, cara, eu vou colocar tudo desse formato. Alguns não gostaram, alguns pilotos reclamaram, disseram que não iriam participar, e de fato tem alguns pilotos que não estão participando, mas em contrapartida vieram muitos outros pilotos novos que começaram a participar com a gente, não sei se por causa do formato ou qualquer outro motivo, mas o fato é que a gente está muito feliz com o resultado que deu nessas 2 primeiras etapas. Acho que são um outro tipo de corrida, um outro tipo de competição, outro tipo de dinâmica, e eu particularmente gosto muito, acho muito legal essa questão de troca de kart. Eu acho que um dos motivos, né, os motivos pelo qual teve a mudança foi, primeiro, realmente para ser diferente. O segundo foi pela questão da questão do problema do equipamento, né? Então, por exemplo, uma bateria de 15 minutos, se você pega um kart ruim, você vai ficar 15 minutos andando sozinho e perdeu a corrida. Nesse formato, você pega um kart ruim, você vai lá, para e troca, e você ainda está competindo, você ainda está correndo, você ainda tem chance de brigar por uma vitória ou por um pódio. E também é uma corrida que dá menos confusão, né? Como é uma corrida mais estratégica, então elas tendem a ser um pouco mais tranquilas em termos assim, de lances e tudo mais. Então foram esses motivos. Então a gente teve nas 2 primeiras etapas, na primeira etapa a gente teve ali mais de 90 pilotos, na segunda etapa a gente bateu o nosso recorde, 110 pilotos, então realmente um número muito expressivo. Na primeira etapa, como sempre, sorteio entre os pilotos, né? Tem a categoria agora 110 quilos, que é uma categoria que a gente criou esse ano, separada, que tem dado um número bacana. A gente, né, na primeira etapa deu 22, essa segunda etapa deu 27 pilotos, então realmente muito, muito legal. E na primeira etapa da 90 quilos a gente teve sorteio, então
A gente teve muitas baterias ali com pilotos bons e pilotos não tão experientes correndo juntos. A partir da segunda a gente teve, agora na 90 quilos a gente teve aí já as baterias pela classificação do campeonato, vai ser assim até o final do ano. Alguns destaques aqui dessa última etapa, né, que a gente teve. Acho que podemos falar das 110 quilos, né, onde os dois pilotos que estavam liderando a prova, né, o Rafael Demer e o Rafa Bin, acabaram sendo desclassificados, né, e erraram a parada, então foram desclassificados, o que é uma dinâmica legal também, assim, né, daquela coisa que é uma coisa que pode acontecer, não legal que eles foram desclassificados, mas é legal que tem um fator a mais que de repente pode decidir uma corrida, né, e foi no caso, decidiu, no caso, desclassificando os dois pilotos que estavam ali na liderança da prova. E também aí tem uma questão assim, importante, né, que até teve um piloto que acabou sendo punido por isso, né, que é a questão da pesagem, né, ou seja, o piloto tem que pesar também durante a parada, né, tivemos ali o nosso amigo Sheik ali que não pesou, estava bem na corrida, não pesou e acabou sendo punido com uma volta, né, quando você não pesa durante a parada. Outra desclassificação também que marcou foi do Jean Cardoso, né, que ele fez a pole position na super pole, mas como ele estava pagando punição por causa de punições que ele carregava lá do ano passado, e ele tomou uma advertência na primeira etapa, ele acabou largando em último, estava fazendo uma boa corrida, estava se recuperando, estava em terceiro, fez a parada, parecia de novo que ele pegou um kart muito bom, mas aí acabou também errando a parada e ficando fora da corrida. Então, este foi aí um pouco do resumo. Vou passar só a classificação aqui rapidinho, né? Classificação da 90 quilos. Então, nós temos aqui, eu não sei se é Gai, eu não sei se é Gui ou não sei se é Gui, mas cada hora eu falo uma coisa. Então, eu vou colocar aqui Gui Souza, 27 pontos, líder. Antônio Onesco, 25. Terceiro, Bruno Albino, 22. Quarto, Anderson Vieira, 21. Quinto, Bruno Piffer, 19. Sexto, Denis Valente, 18. Bruno Provenza, 18. Jonas Nick, 18. Depois, nono, Luiz Luz, 17. Gustavo Teixeira, 17. Os 10 primeiros. E destaque dessa bateria, dessa etapa também foi a bateria dos líderes, né, com uma chegada espetacular. Vamos acompanhar. Boa lá atrás, para brigar ali por uma quarta posição, o Nick e o Piffer. Aqui na frente o Bruno Albino vem na primeira posição, vai ser atacado agora pelo Gui Souza. Gui Souza tenta colocar de lado, vai tentar aplicar o X, ele dá uma segurada, vão ficar lado a lado para apontar na reta, e quando aponta na reta é quadriculada para ele. Bruno Albino 0030. A chegada mais apertada do evento, 0030 aqui para vencer a bateria Livens dos líderes, Bruno Albino. Realmente sensacional. Foi uma bela corrida. Categoria 110, Luiz Lurs é o líder, pra você ter uma ideia, né, do equilíbrio, né? O Luiz Lurs, ele ganhou a primeira etapa, chegou em nono na segunda e está liderando o campeonato. Com Anderson Vieira em segundo, o Antônio Onesco em terceiro com 15, depois Robson Bogo 14, Demer 13, Dedé 12, Pedro Zimmermann 11, Rafa Bin 11, Lucas Monteiro 7 e Dietmar Karsten 7 pontos. Nas equipes, né, temos aqui Força Sport 64, Tecnocoach 53, Team Picolé Abacaxi 41, Tartarugas 141, Tartarugas 238, CSK Preta 36, CSK Vermelha 36, Team Picolé Uva 33 e Team Picolé Laranja 14 pontos. Nosso campeonato de equipes. Eu acho que se a gente fosse escolher aqui uns pilotos do dia de cada etapa, acho que a gente pode falar na primeira etapa o Lurs, né, que ganhou duas baterias, da 110 e da 90, e nessa etapa o Anderson Vieira, que também ganhou, né, duas baterias, né, da 90 quilos e da 110 quilos. Né, mas também tivemos outros grandes destaques, né, por exemplo, como eu falei, a bateria dos líderes ali, o Bruno Albino, o Gui e o Onesco fizeram uma chegada espetacular, realmente também muito legal. E um quadro aqui neste canal, neste vídeo, que é o quadro do Comissário Will, que eu vou analisar lances que vocês mandaram para mim aqui no vídeo. Vou mostrar para vocês aqui o seguinte, olha só, isso aqui, ó, é um certificado de um curso que eu fiz o ano passado de comissário, com o Sérgio Berti, que ele é um dos caras que escreve, né, o Código Desportivo do Automobilismo Brasileiro. Excelente curso, inclusive. Também estou aí há anos, né, nessa vida aí de kart. Trabalhei como comissário aí em vários campeonatos de kart rental. Também sou comissário da FAUESC. Então, só para dizer aqui
as minhas opiniões. E uma coisa interessante é o seguinte, ó, que já é bom falar aqui, ó, tá, pessoal, é comissário, tá, pessoal, não é fiscal, tá? A gente não tá, é comissário, não é fiscal. É importante falar aqui que esses vídeos que a gente vai analisar aqui, primeiro, não tem nada pessoal contra nenhum piloto, a gente não vai nem falar o nome de piloto, a gente vai falar número de kart ou definir o piloto aqui pela cor do macacão ou capacete, a gente não vai falar nome de ninguém. E também é o seguinte, né, isso aqui, que eu vou falar aqui, é a minha interpretação, tá? Não quer dizer que eu sou dono da verdade, não quer dizer que tá certo, não quer dizer que eu tô 100% com a razão. Tanto é que quando a gente vai olhar vídeos, né, por exemplo, trabalho de comissário, seja profissional ou seja no kart, a gente sempre tem opiniões de mais de um, e muitas vezes as opiniões elas são diferem, né? Um piloto achou que um lance era para punição, um comissário achou que um lance era para punição, outro achou que não, e ganha a maioria. Então, assim, sempre quando tem uma decisão de comissários, assim, por recurso, é sempre decisão colegiada, que a gente chama, né? Ou seja, a gente vê, a maioria ganhou, e mesmo que eu tenha votado contra, um lance de punição, 2 votaram a favor da punição, eu votei contra. Mesmo que eu tenha votado contra a punição, eu não posso falar assim, não, eu votei contra. Não, eu tenho que defender a posição da maioria e argumentar em favor da posição da maioria. Tivemos 3 lances aqui que foram enviados. O primeiro aconteceu Speed Park, não sei exatamente onde é que fica, mas vamos lá. Primeiro lance, vamos lá, olha só. Tá aí, ó, board, tudo normal. O piloto vai tentar ultrapassagem. Beleza, botou de lado. Ó, deixou espaço. Ó, vocês viram que o piloto da frente que deixou espaço dentro da pista de um kart. Ó, aí tá, bota de lado de novo. Ó, sem espaço. Não dá para ver a continuidade do lance, mas me parece, ao que me pareceu, que este piloto do kart 08, que ele não perde a posição, nenhuma posição, mesmo sendo colocado na grama. Então, talvez o que poderia ser feito ali, bem, ele perdeu a posição na hora, mas recuperou depois veio um terceiro kart tentando passar, e não sei se ele continuou na frente ou se ele foi ultrapassado depois por esse kart. O que o regulamento, né, o Código Desportivo do Automobilismo diz, né? Porque assim, o pessoal fala muito em RNK, né? Regulamento Nacional do Kart. O Regulamento Nacional do Kart, ele fala mais sobre procedimentos, ele não fala muito sobre ultrapassagem, sobre esse tipo de coisa. Ele não trata muito disso, trata mais de regulamento técnico, de penalizações, de sinalizações, de procedimentos de largada, chegada. Não fala de ultrapassagem. Quem fala de ultrapassagem é o Código Desportivo de Automobilismo, que ele é feito pensando em carro, tá? Mas também serve para o kart, é a base do kart. Seção 9, da ultrapassagem, artigo 120, parágrafo 3. Quando o veículo for alcançado em linha reta por um veículo temporário ou constantemente mais rápido, o piloto deverá respeitar o espaço conquistado pelo veículo mais rápido, de modo que fique a largura mínima de um veículo para ultrapassagem. Então aqui o piloto que estava na frente, aqui no caso, respeitou e deixou espaço, né, para o piloto que estava tentando ultrapassar. Lá na chicane, o segundo piloto, né, o piloto que estava atrás, ele não respeitou. Ó, ele não deixou espaço para o cara, ele colocou de lado e não deixou espaço dentro da pista. Aí, o que dá para a gente colocar aqui nesse lance? Dá para colocar o seguinte: se ele não perdeu a posição, se o comissário considerar que ele não perdeu a posição, ele pode dar apenas uma advertência ali para o piloto do kart, acho que é 27, por não ter deixado espaço. De repente, só uma advertência que no caso caberia, porque o piloto, ele não deixou espaço, o outro saiu da pista e tal, mas não perdeu a posição. Teve ali um pequeno prejuízo, pode considerar que não foi um prejuízo significante, mas pode dar só uma advertência. Mas se ele também quiser dar uma punição, também não está errado. Como eu falei, eu vou considerar aqui neste caso que o piloto da onboard não perdeu a posição e conseguiu aí se manter na frente. Nesse caso, se isso for o caso, nesse caso aqui, eu digo que eu daria uma advertência. Eu daria uma advertência para o piloto do kart 19. Mas pode ser que de repente um comissário muito, muito exigente pode dar uma punição e também não estaria errado. Vamos para o segundo lance. O segundo lance é um pouco mais difícil de enxergar. Vocês estão vendo ali, ó.
Tem os dois pilotos primeiros ali, ó, o piloto de capacete roxo, o piloto tá na frente, ó, o piloto tá na frente, aí ele dá uma espalhada, sai, volta lado a lado e você vê que, ó, o piloto levantou o braço ali reclamando do piloto ali de capacete roxo. Como eu falei aqui, você tem que deixar espaço. E aí tem uma coisa importante também que está escrito na regra, que é o seguinte, ó. Em defesa de posição, quando um veículo tenta ultrapassar o outro na reta, será admitida apenas uma mudança de direção. Ok. O piloto que defende a posição poderá voltar para a tangência da curva caso não possua nenhum outro veículo na lateral. Então, uma vez que tem um piloto do seu lado, você não pode voltar para a tangência, tentar fazer a curva na tangência normal. Se tem ali um piloto do seu lado, senão já não pode fazer. E aqui o parágrafo 11, ó. A mudança prevista no item anterior não poderá ocorrer na direção do veículo que tenta a ultrapassagem, quando este já tiver colocado o carro ou parte deste na sua lateral. Então, parte deste, pelo que a gente conversou ali no curso, é o seguinte: botou o bico na lateral, já é parte deste. Já é direito a espaço conquistado. Esse piloto aqui, ele já tem que deixar espaço para esse piloto aqui. Não tem esse negócio de meio kart. Ah, mas eu tava meio kart. Mas eu tava... Não tem isso, tá? Colocou isso, claro, isso é para carro que tem retrovisor. Pro kart não tem retrovisor, mas não tem nada específico do kart, então a gente tem que usar essa mesma regra. Então é a regra que vale. Eu acho que deveria ter uma regra específica do kart, dizendo, olha, no kart, meio kart, ou enfim. Mas não tem, então a gente usa, é parte deste. Então, botou o biquinho aqui do lado, o cara tá aqui, esse cara aqui, ele já tem que deixar espaço. E tem outra coisa também, que eu vejo muito piloto falando para se defender, que também não procede, que é o seguinte: ah, mas eu coloquei de lado, eu tava ali já quase na frente, o outro piloto tinha que ter tirado o pé. Não, ninguém tem que tirar o pé para nada. Isso não existe. Ah, mas ele tinha que ter tirado o pé. Não tinha não. Por que você não tirou o pé então? Se alguém tinha que tirar o pé, por que você não tirou? Ninguém tem que tirar o pé. Você tem que fazer a ultrapassagem de modo que você tem que deixar espaço pro cara em todo o momento. Não tem ele tinha que tirar o pé, não tem, ah, mas eu tava ali, eu tava por dentro, então preferência era minha. Não tem isso, tá? Você tem que deixar espaço na pista, na entrada e na saída de curva. Nesse lance aqui, tá? Olha ali, ó, o piloto tava na frente, beleza. Então, tá, entrou, colocou de lado, perdeu, ele continuou de lado, ó. Então ele tinha direito a estar dentro da pista. Ele tinha direito a ter um espaço dentro da pista. E, se bem que não dá para ver aqui, né, muito bem, o que dá para ver aqui pelo balanço do kart ali, ó, que ele, ó, teve, ó, tá vendo? Ele teve uma balançada e aí ele acabou, ao que parece, ficando sem espaço. Se de fato ele ficou sem espaço, né, por mais que o piloto ali do capacete roxo estivesse um pouco na frente, ó, ele estivesse na frente, como eu falei, um pouco na frente não é totalmente à frente, ele tinha que ter deixado espaço para o piloto que estava por dentro, né? E de novo, o comissário pode dar, aqui nesse caso, talvez eu imagino que pelo piloto ali, na primeira curva, o piloto que ficou espremido ali estava na frente, então eu acho que o comissário talvez, nesse caso aqui, como eu falei, poderia ter sido só uma advertência, né? Ou poderia ser uma punição, porque o piloto que foi, ó, espremido aqui, ó, ele perdeu mais posições, ó, ele perdeu posição. Não, então, na verdade, como eu falei, não dá para ver a sequência do lance aqui se ele perdeu a posição ou não, mas acredito que ele tenha perdido a posição pro terceiro kart ali, pro kart de azul. Então, nesse caso, seria, sim, uma punição ali, correto, porque ele ficou sem espaço, ó, tá vendo, ó, porque olha aqui, ó, ele entra na reta aqui, ó, ele tá, porque o que vale é o lado a lado na reta, ele tá totalmente à frente na reta, ok, espalhou, o piloto colocou de lado, ó, aqui, ao meu ver, assim, acho que seria cabível sim de uma punição. Vamos lá, terceiro lance, que na verdade são dois vídeos do mesmo lance, só que de ângulos diferentes, ó, então vamos lá. Largada, beleza, largada aqui em Fina Indiana. Olha lá. Ó, teve um toque traseiro aqui do kart 12 em cima do kart 7. 3, do kart 3. Mas aí, assim, eu considero isso aqui largada, que a gente chama de assentamento de posição. Eu acho assim, não sei se de repente teve alguém mais à frente ali que
que, né, deu lado a lado ali, ficou um pouco mais lento. O piloto do kart 3, aparentemente, assim, você vê que ele não teve um prejuízo, ó, teve um toque ali, beleza, né, bem que o piloto do kart 3 acabou tocando um outro kart na frente, mas primeiro que isso aqui é muito difícil de ver, do comissário ver isso aqui, porque é muito kart junto, e eu até vou olhar de novo aqui, mas me pareceu assim, que nesse caso aqui seria difícil marcar alguma coisa, né, talvez poderia colocar como um assentamento de posição, porque, olha só, tá vendo, ó, teve muito kart ali na frente que talvez parece que perdeu velocidade também, né? Então, ó, vamos olhar de novo, Ó, foi, isso que eu falo, eu sinceramente eu não gosto dessa largada assim, fina indiana, eu prefiro a largada no colchete, que daí é menos filinha, ó, vamos ver, ó, tá vendo, ali na frente, ó, parece que teve os dois karts ali na frente parece que deram um lado com lado ali, que perderam a velocidade, o pessoal de trás estava vindo meio de pé cheio e deu um toque traseiro. Lance difícil, eu sinceramente, nesse caso aqui, eu acho que eu consideraria como assentamento de posição, mas se o comissário quiser ser bem rigoroso, ele pode ali dar alguma penalização ou uma advertência para o kart 12, né? Enfim, eu deixaria seguir por causa do assentamento de posição. E aqui é o mesmo lance, ó. O kart, ó, esse kart está na frente, ó, tá vendo? Ó, tá aqui, beleza, ó, lado a lado, o kart 3 passou, ó, kart 12, ó, aqui, ó. Aí aqui não. Aí aqui é aquela coisa. Ok, largada, tudo mais, mas você tem que deixar espaço pro cara dentro da pista. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Toquezinho aqui, beleza e tal, normal. Ó, passou o 3, ó, fora da pista, ó, deixou o cara fora da pista. Não deixou espaço pro cara dentro da pista e o cara tava do lado. Então aqui nesse caso seria uma punição, pode estar aí, pode colocar aí 10 segundos, ó, passou, ó, tá do lado, ó, puf, ó. Aqui, ao meu ver, caberia uma punição de 10 segundos. Então, para a gente recapitular, o primeiro lance, advertência ou uma punição. O segundo lance, uma punição. Terceiro lance, eu deixaria correr por ser assentamento de posição, ou talvez, assim, sendo muito rigoroso, uma advertência. E no quarto lance, punição também. É isso aí. Então é isso. Quero saber aqui a opinião de vocês sobre esses lances. Vocês concordam, discordam comigo? Pode discordar à vontade, desde, claro, com toda a educação, todo o respeito, nada de vir aqui, você não sabe nada, porque não sei o quê, essa gestão de saco aí, cara, não vou nem me dar o trabalho, já bloqueio, entendeu? Vamos conversar igual gente, né? Beleza, então, pessoal? Então é isso, ó. Mandem mais vídeos aqui para a próxima semana no meu WhatsApp, vou deixar o número aqui para vocês mandarem, mandem aqui que a gente vai analisar os vídeos, então, na próxima semana. Valeu, pessoal, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.